Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 39 a 41, que dizem: Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a continuação da mensagem do apóstolo Pedro a Cornélio e seus amigos. É a primeira pregação, a primeira ministração aos pagãos, aos não-judeus, coisa que não havia ocorrido até então. Veja, desde Atos capítulo 1 até aqui o final do capítulo 10 de Atos, a pregação do evangelho havia se restringido a judeus, dentro do território de Israel, o que era um absurdo, porque Jesus havia dado essa missão aos discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que até então eles não haviam feito nada disso. Eles começaram em Jerusalém e pelas regiões vizinhas, mas se acomodaram. Estava tudo muito bom, as pessoas reunidas, alegres, tranquilos, e estavam ali, sem ir para regiões mais distantes e muito menos pregando para pagãos. Isso começa a mudar em Atos capítulo 8, quando a perseguição de Estevão e a morte dele acabou desencadeando que muitos cristãos se dispersaram, indo a várias regiões e até para fora de Israel. E, principalmente aqui no capítulo 10 de Atos, a ação de Deus para acordar o apóstolo Pedro. Deus deu um chacoalhão e o levou quase que na marra para que ele pregasse. Deus teve que reunir o povo, Deus teve que dar uma visão para esse povo, uma visão para Pedro, etc, etc. E chegamos aqui nessa pregação. Bom, ele já iniciou nos versos anteriores e aqui ele chega no ápice da mensagem que diz que aquele que Deus havia ungido como Cristo, como Messias, Jesus que havia pregado o Evangelho, feito o bem e realizado milagres os mais diversos que ele testemunhou no verso anterior, o apóstolo Pedro agora dá o testemunho máximo do maior acontecimento da história humana, que Jesus havia morrido e ele, ao terceiro dia, ressuscitou. E, veja, ele diz, nós somos testemunhas disso. Quero abordar essa frase que é repetida no verso 39, no verso 41, e ele fala diversas vezes, não apenas aqui nesse trecho, mas em diversas partes do Novo Testamento. Nós somos testemunhas. Antes de continuar nisso, eu peço aí que você que está assistindo, por favor, deixe o seu like, né, esse joinha aí do YouTube, isso é muito importante, porque o YouTube divulga os vídeos que têm mais likes, mais joinhas. Então, por favor, deixe aí o seu joinha e depois compartilhe, depois comente aqui, deixe o seu comentário. Bom, qual a importância disso? Que nós somos testemunhas. Bom, primeiro, nós quem, né? Claro que os 12 apóstolos foram testemunhas da ressurreição de Cristo, né? Os 11, mais depois o que foi acrescido, Matias, no caso, mas pelo que se entende aqui, que o apóstolo Pedro havia levado 6 companheiros dele, até aqui a casa de Cornélio, provavelmente esses 6 também haviam sido testemunhas da ressurreição de Jesus. Lembrando que Jesus fez diversas aparições a diversos grupos de pessoas, inclusive em uma aparição Jesus apareceu a mais de 500 irmãos. Mais de 500. Então nós temos aqui o apóstolo Pedro e mais 6 que provavelmente estiveram nesse grupo de 500. Bom, e aqui está dizendo que eles foram testemunhas, né, do que o verso havia dito, o verso anterior, da bondade, dos milagres e da pregação de Jesus, mas também desse fato aqui, que é o fato mais marcante, mais impactante, mais espetacular da vida de Jesus, a sua ressurreição.
Então o apóstolo Pedro estava dizendo, ó, eu e mais esses 6, nós vimos Jesus ressuscitar, Jesus ressurreto. Nós vimos, nós fomos testemunhas oculares. Não é que ouvimos falar, alguém nos contou. Não, nós vimos, nós presenciamos. Queridos, isso é importantíssimo. Isso é o fundamento do Evangelho e da nossa fé. Porque, veja, a fé em Jesus Cristo não é baseada numa superstição, numa reverência supersticiosa, tipo, numa visão que alguém teve. É como se um sábio, um profeta, um místico teve uma visão, uma revelação dos céus, e foi ditado, teve um encontro com um anjo, algo do tipo, e aí ele começa a espalhar isso para as pessoas, e as pessoas se unem a ele, etc., e se formam religião. Nesse caso, do cristianismo, do evangelho, não tem nada a ver com isso. Não é uma revelação mística, um sonho que a pessoa teve, qualquer coisa, ou uma voz que ouviu, nada disso. Presenciou-se um fato histórico, presenciou-se um acontecimento diante deles. E não uma pessoa, um iluminado, né, que estava debaixo de uma árvore, fez uma oração. Não, não, não. Foram centenas de pessoas que presenciaram o quê? Um fato. Um fato histórico. Presenciou um acontecimento. Por isso que a palavra evangelho é o quê? Uma boa notícia. Notícia do quê? De um acontecimento. Assim como o jornal não fala de uma revelação mística, né? O jornalista não divulga ali um sonho que ele teve. Não, ele fala ali, ele narra acontecimentos. Da mesma forma, o Evangelho está narrando um acontecimento, algo que ocorreu diante deles. O quê? A ressurreição de Jesus Cristo. São fatos históricos que eles mesmos, a princípio, não conseguiam sequer acreditar. Um dos versos lá dos evangelhos nos diz que alguns que viam tinham dificuldade de crer. Mas não era questão de crer, era questão do que eles estavam vendo. Então eles foram esmagados por uma realidade completamente inesperada. Os discípulos estavam cabisbaixos, tristes, desesperançados, a ponto de desistir, porque havia acabado tudo, e de repente não foi algo que eles estavam aguardando intensamente e aí tiveram uma visão. Não, eles viram. E viram não uma vez, mas viram diversas vezes, por um longo período de tempo, cerca de 40 dias, em diversas ocasiões e locais diferentes, por grupos de pessoas diferentes e até mesmo por mais de 500 pessoas. Porque alguns tentam argumentar, não, os discípulos estavam tristes, tiveram alucinações. Alucinações? Uma alucinação come? Uma alucinação aparece diversas vezes e até para mais de 500 pessoas, pelo amor de Deus. Quem fala esse tipo de coisa não sequer leu a história. Esses argumentos de céticos, de ateus, são todos banais, superficiais e tolos. Então foi um fato histórico. Nós não estamos conversando aqui de uma esperança, de uma expectativa, né? De uma ideia bonita. Não, estamos falando de um fato histórico que ocorreu. Então é a questão de mas eu não vi. Não, claro que não. Não tem como você ter visto, não tem como Jesus ser visto pelos séculos e séculos à frente. Nós baseamos a nossa fé em um testemunho, mas é uma questão factual. E isso foi repetido diversas vezes. Em Atos capítulo 2, por exemplo, o apóstolo Pedro diz, ora, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E veja, isso é um baita de um testemunho, porque é um testemunho de pessoas que sabiam que não podiam brincar com isso. Pessoas que criam o inferno e sabiam que se eles contassem uma mentira desse tamanho, dizendo que Jesus é o Messias e que ele ressuscitou e que eles viram, eles tinham absoluta e plena certeza de que iriam para o inferno. Porque isso não é o tipo de coisa que se brinca em relação a Deus. Eles sabiam, eles tinham uma consciência de inferno altíssima e eles jamais brincariam com uma coisa dessa. E mais, eles sabiam que, testemunhando isso, eles seriam mortos. Porque se os judeus mataram Jesus, imagina se não matariam, né, os subalternos de Jesus.
Ainda mais se eles começassem a espalhar essa notícia. Mas eles anunciaram a si mesmo. Por que uma pessoa ia contar uma mentira, sabendo que era mentira, e sabendo que não iam ter ganho nenhum com isso, pelo contrário, iriam perder tudo? Perder posses, privilégios, dinheiro, trabalho e até mesmo a própria vida. Seriam torturados e mortos. Alguém contaria uma mentira, sabendo que é mentira, para ganhar, entre aspas, isso? É claro que não. Então veja que é um testemunho absolutamente inegável, verídico, que foi anunciado não por um ou dois, mas dezenas e centenas de pessoas. Esse é o testemunho. É uma narrativa de algo que aconteceu. O apóstolo Pedro diz em Atos capítulo 3, vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos e do qual nós somos testemunhas. Nós vimos, nós não podemos negar. Vocês ameacem de morte, nos torturem, nos espanquem. Não adianta, não tem como negar uma coisa desse tamanho. É algo espetacular demais, a gente não pode se silenciar. Como foi dito, o apóstolo Pedro disse diante do sumo sacerdote, importa mais obedecer a Deus do que aos homens, porque nós vimos Deus agindo de uma maneira que nunca ocorreu na história da humanidade. Ele ressuscitou dentre os mortos. Lá em Atos 5 é dito, Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. E nós somos testemunhas destas coisas. Então eles não tinham como negar, eles viram, eles presenciaram. E talvez um até encostou no outro, assim, você está vendo o que eu estou vendo? Sim, e você também? Sim. Era verdade, isso ocorreu. É por isso que uma certa vez, né, os judeus falaram, não, nos dá um sinal, nos prove então que você é quem você diz ser, nos dá um sinal, realize algo gigantesco, porque aí nós creremos. Jesus disse, olha, vocês são uma geração incrédula e pecadora. E mais um sinal eu lhes darei, o sinal do profeta Jonas. Porque assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra e depois ressuscitará. Esse é o gigantesco sinal do Evangelho que prova o que estamos vivendo e o que se baseia a nossa fé. Aí alguém pode dizer, mas eu não vejo gente ressuscitando por aí. Como é que eu vou acreditar que alguém ressuscitou? Bom, já trouxe alguns argumentos aqui do testemunho, como não pode ser uma mentira, e diversos outros testemunhos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma mensagem minha explicando todos os argumentos que demonstram factualmente a historicidade da ressurreição de Jesus. Depois vejam. Aí as pessoas dizem, bom, mas eu não vejo gente ressuscitando por aí, como é que eu vou acreditar na ressurreição de Jesus? Se tivesse gente ressuscitando para todo lado, a ressurreição de Jesus não ia valer de nada. Seria um acontecimento normal, natural. Então é interessante, como as pessoas pedem um grande sinal, como os judeus aqui, pedem um gigantesco sinal, aí Deus faz esse gigantesco sinal, aí as pessoas dizem, mas isso não é crível. Mas foi vocês que pediram uma demonstração, um sinal de que Deus existe, de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele dá esse sinal, mas eu não vejo esse sinal acontecendo por aí. Claro que não, você pediu um sinal único. É um sinal, é algo que indica a presença do divino. Tem que ser algo espetacular, algo único, que não fica acontecendo por aí. Então, foi isso que Deus fez, deu um sinal. E é um sinal com factualidade, historicidade, evidências, argumentos. Agora, quem não quer crer, não creia. Aí é a liberdade da pessoa. Mas ele está simplesmente ignorando fatos e sendo realmente ignorante. Porque se analisar imparcialmente e ver a questão por um ângulo simplesmente tranquilo e ver, veja, deixa eu ver o que aconteceu, o que foi testemunhado, etc.
E eu deixo aqui na descrição uma mensagem com todas essas, com análise bem mais profunda, mas a questão é, foi testemunhado, foi visto, foi presenciado e eles foram testemunhas oculares disso. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.